Olá, bom dia, canal Fuller NX. Hoje, 27 de dezembro de 2022, 9 horas e 25 minutos. Estou aqui na janela do mini índice, código WING25, WING25, tempo gráfico de 6 minutos. Acabei de levar um stop de 300 pontos. Fiz uma venda aqui assim na perda desse fundo. O stop estava colocado aqui assim. O preço fez que ia, não foi, voltou. No que ele voltou, ele gerou stop aqui. E tá caminhando para cima aí. Aqui eu tô esperando aqui o Kendo tomar o topo do pavio aqui para tentar fazer um trade aqui. Vou usar uma ordem sem stop, sem take profit, somente com stop. Esse stop de 300 pontos não precisa ser de 300. Vou botar no fundo do candle que está se formando. Que aqui ele está tomando topo. Se ele voltar e virar o candle, é porque é uma falha de topo. Se ele não conseguir passar dessa região aqui de topo parcial, é porque ele vai ficar preso no fundo. Aqui tem um fundo do dia anterior. Então o preço abriu vindo, testando esse fundo do dia anterior aqui nessa região. Quando ele perdeu o pavio do fundo, eu fiz a venda. Ele acabou fingindo que ia, voltou, fez esse doji, formou outro candle. Aqui nesse terceiro candle ele chegou a virar para baixo, vir perto da entrada, depois virou para cima e aí acabou fazendo esse candle forte para cima aí agora, gerando stop de 300 pontos. Deu 61 e pouco por causa das taxas. Esse é o canal Fuller NX. Estou no tempo gráfico de 6 minutos. Tem aqui o tempo gráfico de 3. Tem um tempo gráfico de 9. O 9 está testando essa região de topo aqui, ó, topo parcial. E tem aqui de 15. 15 ainda está em formação, candle de 15 minutos, está rompendo esse topo parcial. Um contrato. O dólar foi o primeiro trade do dia no dólar. Código WDOF 25, que é o mercado, o Banco Central entrando vendendo. Claramente o Banco Central está entrando aí vendendo, fazendo leilão. O dólar eu peguei uma operação logo no início do pregão, na abertura, ele abriu vindo para baixo, formando o candle de cima para baixo. E aí esse candle virou para cima, tomou esse topo aqui do dia anterior, essa região de topo. Ficou meio que brigando entre vindo para cima e vir para baixo, vir para cima e vir para baixo. No último momento, quando ele virou para cima, eu fiz uma compra por aqui assim, take de 10 pontos. Ele foi, pegou meus 10 pontos. E depois eu fiquei aguardando porque eu sabia que em qualquer momento o Banco Central podia entrar vendendo e voltar o preço para baixo. Então o preço fez pavio, agora está fazendo um engolfo com o Banco Central vendendo aqui, querendo fazer um controle do preço do dólar. E eu fiquei com os 10 pontos. Que a tendência é que eu venda, é o mais plausível fazer, vender aqui. Mas a venda é melhor feita. O preço vindo um pouco mais para cima aqui, ó. Vindo aqui assim.
que aí eu fico com o stop um pouco melhor posicionado, e aí fico a expectativa de o preço forçar para baixo, continuar forçando para baixo. Acabei de levar um stop no índice, então o preço fechou aqui na posição de a favor do movimento, né? Ele abriu com candle negativo, fez doji aqui nesse fundo, conseguiu se manter acima do fundo, virou para cima aqui nos 15 minutos e agora está vindo para testar o topo. Testou esse topo parcial, agora vem testar essa região de topo aqui, ó, que é essa relação aqui. Para o índice, código WING25, WING25. Eu não tenho take profit nessa ordem oco, é índice além, quer dizer, eu só botei o stop loss, o take profit eu deixei 100 porque eu pretendo ainda fazer novas ordens de entrada. Eu deixo esse 100 porque eu vou carregando o trade até onde for possível. O índice tem alvo no rompimento dos 123 mil. Ele tem alvo no 124.450. Então, eu vou aguardar. E o dólar, vou esperar ele um pouquinho ir mais um pouquinho mais para cima aqui, ó, nessa região aqui que ele quer vir, ó. Essa região aqui, ó, para fazer uma venda aqui no risco. Então aqui eu vou vender aqui. Já vendi 10 pontos de alvo. Na verdade aqui eu posso até alongar esse trade para cá, para esse topo aqui, ó. 14 pontos de alvo. Que após a perda desse topo do dia anterior, é o primeiro suporte, que é um topo parcial. Entre esse topo e esse fundo aqui é um suporte. A região de suporte por esse preço. Após isso ele tem a parte aqui mais abaixo. E depois disso ele tem um fundo do dia anterior. No 6.154,50. Estou vendido aqui no dólar. Um contrato. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. O índice está aqui acumulando para tentar vir testar o topo dos 123 mil. O dólar está sendo empurrado para baixo por conta do preço alto, 2,20, 6.214 e 50 que ele chegou aqui. Aliás, não, foi um pouco maior. Deixa eu ver aqui a máxima desse candle verde. Foi 6.218. 6.218 foi a máxima. E 6,21, né? Quase 6,22. E um preço altíssimo para o dólar. A máxima tinha sido 6,206. Então, o Banco Central tem entrado fazendo leilão, derrubando o preço um pouco, pelo menos para alguma parte do dia. Que o índice já está dando 140 pontos. Aqui eu vou ficar de olho na expectativa dele quebrar esse topo dessa região, porque se ele quebrar os 123 mil, vai abrir espaço para entrar com mais contrato, com mais um, pelo menos mais um ou mais dois contratos nesse trade aqui. Essa ordem oco chegando a 200 pontos, ele vai colocar
o stop loss em break even, 30 pontos à frente, já tá dando 150, 160, 166. O dólar tá começando a virar para baixo, forçar. Então tem que se aproveitar da informação, né? Já sabemos, é noticiado notoriamente aí que o dólar está muito alto e por isso o mercado financeiro tem especulado muito em cima do dólar e o Banco Central tem entrado fazendo leilão. Já está dando 5 pontos, 5 pontos e meio. Eu não vou puxar esse dólar lá para baixo porque não dá para ter noção ainda até quando o Banco Central vai ficar autuando, lançando dólar aqui. Então vou pegar os pontos mais plausíveis, que seria esta região aqui. Após esta região eu tenho esta região aqui. E após isso eu tenho um fundo. Então eu vou ficar na primeira. Posso até trazer para o fundo aqui, ó. Pra essa região de fundo, porque quando ele cai ele vem buscar fundo. Ele não vem buscar topo, ele vem buscar fundo. Mas sabendo da questão dessa região aqui, ó. Que é uma região que vai servir como suporte para o preço. Então seria 19 pontos e meio. Na verdade eu gosto de arredondar, viu? Já que eu tô puxando aqui, vai ficar logo em 20 pontos. E à medida que o preço vinha a favor, eu vou ajustando. O... Para quem gosta de fazer scalp, 5 pontos, 3 pontos, 4 pontos já teria dado. Uma ordem de operação rápida. Eu tenho um perfil que eu gosto de pegar o máximo de pontos possíveis, então muitas vezes até eu deixo o ponto na mesa. Por isso até eu teria a ordem de oco de 10 de 20 pontos para 10 pontos aqui. Estou usando mais a de 10 pontos por conta disso. O preço estava dando 5, dava 8, dava 10 e eu ficava esperando os 20 e acabava que o preço mudava, o comportamento e acabava não me dando prejuízo, me estopando com um ponto só, porque a equipe já estava ativada. Mas deixava 5, deixava 8, deixava 10 pontos na mesa. Como eu tô nesse momento aqui já deu 5 pontos e meio, 6 pontos. E eu não peguei por conta que eu tô buscando, tava buscando inicialmente 10. Início de pregão, eu tô mantendo porque o dólar já fez um topo histórico, então é muito possível que o Banco Central entre fazendo leilão. Já entrou, na verdade, porque esse engolfo aqui não é uma normalidade de vir com tanta força assim. Se ele ia cair, era possível que ele parasse primeiro aqui nessa região de topo para depois começar a cair. Não vir de uma vez só. Olhar no índice, o índice tá aqui amarrado. Eu vou pegar esse stop do índice aqui e vou botar aqui 10 pontos na frente. Então vai ter que, em vez de stop loss, agora é stop gain. Por conta da amarração do preço aqui para passar dessa região. E como eu já tomei um stop no índice, eu não quero deixar só para pausar. Caso o preço volte e me stop, eu observo para fazer uma nova entrada posteriormente. Tem essa região aqui,
que é a região de topo. Ele precisa ganhar força para tomar essa região. Então vou ficar aqui observando já com o meu stop despreocupado para que eu possa controlar aqui o dólar. 4,5 pontos. Faltando 4 minutos para terminar o candle. Um candle de 15. Então tá dando 6 pontos agora. Aqui também no dólar eu vou antecipar esse movimento, ó. E vou trazer aqui para um ponto à frente da minha entrada. Vou antecipar isso. E vou soltar aqui. Que o índice começou a se amarrar e o dólar se amarrando. Eu não quero ficar nessa exposição aqui. Apesar de ser uma região de topo, mas ele se amarrou demais aqui. Sendo que tem leilão de Banco Central vendendo aqui. Tá muita resistência aqui para cair. Então eu vou ficar aqui já ressabiado, protegendo minha posição. Canal Full no X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Veja que tem algumas ordens aqui, ofertas de compra, mas a oferta maior está aqui no 6,18, que é um ponto de referência, 6,18, que é onde o preço brigou bastante, no 6,18. Então essas ordens aqui é provável que elas sejam ordens que saiam aqui do perfil do gráfico e fique só ordens aqui embaixo, ó, junto do 6,18. Então ele já está dando 8 pontos. Aqui automaticamente a ordem já ativou também. Como eu tinha botado em um ponto, não vai haver alteração da posição. Aqui eu já alterei para 2,5 pontos. A minha ordem de ganho está me dando 8. Que agora é um trabalho de espera, né? Porque é um tempo gráfico de 15 minutos. Já está dando 9 pontos, 9 pontos, 9 pontos e meio, 10 pontos. Então aqui eu já posso pegar 5. Cinco pontos e meio já larguei, já está dando 12. E aqui já vou puxando para pegar pelo menos os 10 iniciais da operação. Está chegando na região de topo. Como eu disse, ele vai ficar entre o topo e o fundo. Seria normal. Faltando 50 segundos para o candle fechar. 11 pontos a 12 pontos. 13 pontos. Então aqui, ó. 10 pontos e meio, soltei. Tá na região justamente aqui onde eu tinha colocado. 14 pontos ele já teria dado. Estou colocando 10 pontos e meio. Lembrando que eu alterei de 14 para 20. Não, de 10 para 14 e de 14 para 20. Porque a ordem, o alvo seria entre esse topo e esse fundo. Geralmente quando ele está caindo ele vem buscar o fundo como suporte. Então aqui o fundo já está vindo buscar o fundo. Ok,
isso que eu tô mexendo aqui. Não é isso que eu tô mexendo. É aqui. Então ele já tá dando 16 pontos. Já soltei em 13 pontos aqui. 17. Então já soltei em 14. Tem essa ordem aqui, ó, forte aqui, ó, que é um ponto que segura o preço. Eu peguei 14. Por isso que ele não foi logo pro fundo e por isso que eu não queria colocar muito para baixo. Então ele encostou aqui no fundo, tinha a ordem de compra e começa a virar. Pode ser que ele volte para testar topo, que é essa região de topo do dia anterior. E aí ele faça até um pivô, né, para baixo. Mas ainda é cedo para dizer. Pode ser que ele fique consolidado também dentro dessa região. Vamos olhar o índice. O índice está quase zerando minhas perdas. Que eu vou pegar aqui, colocar o stop no fundo desse candle, 130 pontos. Tá dando 220. Eu vou pegar 150. 155 pontos. Já tá zerando as perdas aqui, chegando perto das minhas zerais de perdas. Então o alvo é esse topo. Topo do dia anterior. 123.077. Ele tocando para cima aqui, eu já vou colocar o meu stop no ponto de zeragem de perdas. O dólar provavelmente está indo para baixo, né? Tá indo para baixo. Tá perdendo fundo. Aqui o dólar eu vou usar uma ordem oco de 5. Vou olhar um tempo gráfico menor. Vou botar uma ordem aqui assim, ó, no meio desse candle. Um pouco acima do meio. Uma ordem de 5 pontos e meio. Meio ponto é para cobrir taxa. Que ele pode. Ele tá perdendo fundo, né? Então se deixasse ele teria pegado. Mas precaução é precaução. O índice já chegou lá no ponto, recuou um pouco. 290 pontos. Então aqui eu vou tentar apertar um pouco aqui para 205 pontos. Cento e oitenta pontos eu deixei aqui, que é o topo dessa região aqui. O dólar, a expectativa é que ele faça algum retorno aqui. Então aqui eu vou deixar aqui nesse topo aqui, vou ajustar aqui, aqui ó, nessa região de topo. Perdeu o fundo, volta para testar topo. Então o Banco Central ganhou a briga aqui, pelo menos momentaneamente. A região que ele tenta buscar agora é este fundo. Eu estou com a compra no 6.185. 6,18 é um ponto crucial. Esse fundo aqui, ó, que ele perdeu. Estou com expectativa de pegar um pouco mais acima. Se ele começar a voltar muito rápido, eu tiro a ordem.
O índice está em cima do ponto de zeragem de perda. Eu espero que ele tenha força para tocar com o corpo sólido o topo dos 123.000. Essa ordem do dólar eu vou tirar ela. Vou tirar ela, essa ordem. O dólar está fazendo muito pavio aqui nessa região. Ele pode vir muito rápido e virar o candle e virar o candle aqui e vir testar esse topo. É o topo do dia anterior. Então, por precaução aqui, eu vou tirar e vou acompanhar no tempo gráfico menor. Canal Fulereno X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. O índice também está meio que se amarrando, está começando a aparecer ordem de compra aqui, ofertas de compra nessa região. Aqui esse topo é uma região de resistência para o preço. Os vendedores estão posicionados aqui nessa região para tentar impedir a passagem do preço. Olhando para o Bitcoin, o futuro do Bitcoin desceu, né? Ele já abriu com um gap de alta, veio para o topo do dia anterior, que é o 604.831. Então aqui tem uma venda boa de 3.000 pontos, 4.000 pontos. A venda seria no meio desse candle aqui, ou no meio, no fundo desse candle. Pegar o alvo aqui embaixo, na região de topo. Então aqui, do lugar de venda para cá tem 4.000 pontos, 4.500 pontos. Seria uma boa venda. Porém, tá acompanhando lá os outros mercados, né? O índice e o dólar, não via esse movimento, e se visse também talvez eu não fizesse, por conta que eu já estava na operação no dólar e no índice. O índice está tentando forçar, mas ainda faltam 6 minutos para o candle fechar. Vamos esperar ele se definir. O dólar também, ó, deixando o pavio para baixo. Aqui estopou todo mundo que estava comprado e que estava com stop aqui nessa região de fundo, estopou todo mundo. Teria pegado os meus 20 pontos normais aqui que eu tinha colocado, então tá dentro da expectativa. Aqui tem um segundo ponto que ele já chegou próximo, que é esse fundo aqui, essa região de fundo, e aí depois disso só o fundo do dia anterior, por volta de 6h15. Que é esperar, porque ele pode fazer um movimento de retorno para testar o topo, e aí depois o mercado voltar a vender e puxar para baixo. Então tem que esperar. Seria algo como um pivô de baixa, pegando uma projeção de Fibon de topo a fundo, de fundo a região de resistência aqui. Seria um alvo na parte do fundo aqui, nessa região de fundo. 100% está aqui, então seria dentro da região de fundo como alvo, se ele voltar aqui e voltar a cair. Canal Fulereno X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. 27 de dezembro de 2024, 9 horas e 55 minutos. Esperando o preço definir, vou dar uma pausa no vídeo. Aqui o WSP, Micro SP500, WSP H25, tempo gráfico de 15 minutos. Tem feito
kendos consolidados aqui, laterais. Ficado muito tempo lateral, depois anda um pouco. Dá até para traçar uma linha. Ele anda, depois ele desce e anda um pouco de lateral. E anda, fica lateral, depois ele cai. Hoje já está lateral, abriu lateral. Testando a região de fundo do dia anterior. Não perdeu ainda o fundo. Tá testando a zona de fundo do dia anterior. Por volta de 6.078. 6.078 a 6.080, que é a região de fundo. Ele no dia anterior fez o pivô de topo duplo, né? Fechou o dia fazendo candle para baixo. Veio para baixo agora já na abertura. E agora está testando a zona de fundo. O retorno para baixo seria no 6.03960, que é o topo deixado anteriormente. Ele já abriu fazendo. Aliás, não, essa marcação está errada. Pera aí, essa marcação está errada. A marcação não é essa. Eu vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Bem, voltando. Dei uma levantada aqui para ir. Veja que o candle voltou no dólar. Deixou o pavio e foi para cima. Tá indo para testar o topo de novo. O índice está aqui brigando, continua brigando aqui. Eu vou pegar 200 pontos desse índice, 205 pontos, deixar aqui que é uma ordem oco original que eu uso de 200 pontos. Então o índice chegou no topo, eu não estava na frente da tela quando ele chegou aqui, então eu não vi o índice encostar no topo. Era porque o que era previsto, ele encostar no topo, ele encostou no 623.077 e fez o candle de retorno de engolfo, tá fazendo o candle de engolfo. O engolfo desse candle aqui faz o candle, a possibilidade do preço voltar aqui na base, na abertura. Então ele me zerou aqui, tô vendo uns R$ 22 aqui negativo. É os R$ 100 mais as taxas que ficou, peguei 300 pontos de stop. O dólar tentando ir para cima, a virada desse dólar para baixo aqui, no 6,18, 682,5 é uma venda. Alvo inicial, este fundo parcial, e depois o alvo no fundo do dia anterior, no 6,15, 654. Mas ele tem a tendência de vir tocar aqui primeiro, antes de formalizar uma queda para perder fundo aqui. Bom dia, Jorjão. Jorjão, aí foi a observação que o pastor passou para mim, viu? Ou seja, 60 não precisa levar lá para base, não. Copiado, Luciano. Manda quem pode, obedece que tem juízo. O homem realmente tem know-how mesmo. Positivo. Vou deixar na rodoviária.
Bem, voltando aqui, tava no telefone aqui, no Zap, o preço voltou. O índice está voltando, está engolfando o candle completamente aqui. Aqui tem uma venda, vou bater uma venda de 200 pontos. Perdendo fundo, foi num topo. Expectativa que ele consiga forçar até aqui esse fundo. Mas por precaução eu vou bater uma venda só de 200 pontos aqui, um contrato. O stop está lá no topo, então o stop está bem posicionado, fora do corpo do candle. Acabou de fechar o candle de 15 minutos. Já chegou no meu ponto de zeragem, essa linha branca é o ponto de zeragem de perda. Canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe seu joinha. Então aqui ele está miserando das perdas. Tem muita oferta de compra nessa região. Já está dando 96 pontos, 100 pontos. Bom, pegou meus 200 pontos. Como eu disse, ele pode esticar até aqui no fundo, que é o que ele está tentando fazer, que é o fundo do dia, e a partir daqui ele dá para baixo, um fundo parcial aqui, próximo dessa região, e outro fundo, que é o fundo do dia anterior. Então, sem mistério,
R$ 17 agora positivo. No dólar, 232, está indo para o topo. Muito provavelmente aqui nessa região ele vai ter dificuldade. O Banco Central provavelmente vai entrar novamente vendendo aqui nessa região. E aí seria um topo duplo, né? Veio para baixo, veio para cima. Indo para baixo, falhando aqui, ele vindo, ele pode vir perder isso aqui. E aí vir para o fundo geral, que é o fundo do dia anterior. Então aqui nessa questão aqui eu não faço nada. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia fazer uma venda dentro dessa região aqui. Eu escolheria por venda aqui nessa região. No dólar, né? Aqui no gráfico do dólar, mini dólar, WDOF25. Se fosse escolher, eu escolheria uma venda aqui nessa região. E o índice ele já vem de dias fracos, né? Tentando fazer movimento de alta, mas sempre com uma certa fraqueza, não consistente no movimento, né? Veio para cá, agora já foi para cima, testou a região de topo do dia anterior, tá vindo para testar o fundo, que também é um fundo do dia anterior, um fundo parcial. Depois disso ele tem essa região aqui, e após isso ele tem um fundo mais baixo do dia anterior, que ele pode fazer pivô, vir aqui próximo do fundo quando ele já está deixando pavio e virar e voltar para testar topo. Mas o índice tem mostrado meio fraqueza nesse aspecto, então veja que ele chegou próximo do fundo e já está formando pavio. Então os 200 pontos que eu peguei foram 200 pontos ajustado aí, que fica um pouco antes do fundo, né? O dólar já está começando a virar para baixo também, mostrando que tem pressão vendedora aqui em cima do preço. Já não está deixando ele chegar no topo. O Bitcoin está começando a fazer movimento para baixo, ou para cima, na verdade. Ele abriu com o gap do topo do dia anterior, né? Testou esse topo do dia anterior aqui. Abriu com gap de alta, quase fechando aqui na projeção para o alvo. Veio para baixo, testou e agora está formando o candle para cima. Faltam 7 minutos para esse candle fechar. Ficou bastante tempo parado aqui nessa região, né? Dois candles de 15 minutos parados na mesma região, tá indo pro terceiro. Olhando para um tempo gráfico de 9 minutos, ele tá tentando sair de um trecho de uma região que é essa região aqui. É um quadrante, isso impulsiona o preço para vir para esse topo aqui. No caso de ele conseguir sair dessa região. E aqui como alvo dessa região tem aí 3.000 pontos. Olhando pela ótica dos 9 minutos. Aqui tem uma ordem que eu estou usando adaptada do índice. Para não colocar um stop muito longo, eu uso um stop de 1.200 pontos aqui, que é uma ordem oco do índice. Eu teria que fazer uma compra mais ou menos aqui nos 606 mil para o stop caber aqui no fundo do candle aqui. Mas aqui ainda não tem muita definição, prefiro não fazer agora. Ele está formando ainda o preço. Aqui nos 6 minutos já tem um desenho. Veio para cima, caiu, foi para cima, caiu, foi para cima, caiu. E agora
agora tá indo para cima, tá tentando quebrar essa zona aqui. Tem esse fundo aqui. Então, essa região aqui seria projetada para cima, o que daria alvo mais ou menos aqui, ó. E posteriormente esse teste desse topo aqui. O que dentro desse panorama dá 2.000 a 3.000 pontos. E a compra, olhando pela ótica dos 3 minutos, stop de 1.200 pontos, ficou curto, mas a expectativa de que ele consiga quebrar essa zona. Formou dois candles positivos, estou esperando o terceiro. Se ele passar dessa zona aqui, vier para essa região de cima aqui, eu vou alterar esse posicionamento do Take Profit. Tem o tempo gráfico de 6 minutos. Quase gerou stop. Vejam que ele encostou na ordem, mas não executou a ordem. Que mostra que tem uma força para cima. Vou aguardar o preço formalizar para cima para poder mexer meu take para cima. Canal Full LNX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha.
vocês viram aí que não deu certo. Ele acabou indo, ameaçando para cima e não acabou não indo e deu stop. Tá com essa navegação aqui, ó. Primeiro stop do dia. Fez isso, fez isso, fez isso. Agora tá fazendo esse contorno. Não conseguiu passar aqui da zona que ele tá aqui. Então agora eu vou tender a apostar na queda para vir aqui, ó. Nessa zona de topo parcial e fundo aqui, ó. Ele chegou a ameaçar ir para cima, mas não foi. E aí depois que você entra não tem mais muita escolha. Tem que deixar correr. Deu R$ 138 de prejuízo. O dólar tá voltando. Fez um doji. Isso pode deixar o dólar com amplitude para baixo agora. Seria uma amplitude aqui do pavio para cá. Entre 15 a 20 pontos. O índice parou aqui também, ó. Tá ainda parado. O dólar tá tentando virar para baixo. E o Bitcoin tá preso dentro da região. Tentou ir para cima aqui por 2 vezes e falhou. Esse espaço aqui para baixo tem 90, 96. Tô olhando 3 minutos porque fica mais curto para posicionar o stop. Olhando para os 9, veja que ele falhou aqui nesse candle, tentativa de ir para cima. Olhando para os 15, ele continua tentando formalizar um candle para cima, mas sem força. Sem força para formalizar esse candle para cima. E aqui o provável que se ele fizer um candle para baixo, ele venha perder fundo e venha para essa região aqui. Então aqui eu teria um alvo em torno de 4.500 pontos. A 7.000 pontos. Eu tenho que olhar o tempo gráfico menor, porque para bater essa ordem só dá para ser feita no tempo gráfico menor. Então aqui ele está indicando possível baixa, 9 minutos já está inclinando, 6 minutos inclinando, inclinando para baixo, né? E 3 minutos tá começando a dar sinal, vou me preparar para vender. Uma nova tentativa. Tem sempre que esperar porque no no Bitcoin ele sempre faz um movimento e engolfa esse movimento para depois ir no sentido que ele quer ir. Então aqui ele engolfou o candle verde, fez outro candle verde, agora está indo para cá. Se ele engolfar aqui e vir para baixo, abre espaço para uma venda. Então é ficar esperto, já que eu não posso colocar um stop adequado, seria um stop de uma compra nessa região, um stop loss aqui no fundo, no caso para compra. Já a venda fica mais curta, né? A venda seria uma venda aqui, vender uma venda aqui,
com um stop aqui em cima. Com um stop aqui em cima. Mas para isso eu preciso de um candle que me diga que realmente ele vai cair. Que caso contrário aí levar outro prejuízo de graça. Vou dar uma pausa no vídeo e já já volto. Faltando 7 segundos para o candle fechar aqui, deixa eu dar uma olhada. Não foi, abriu meio que no meio do candle. Então aqui eu vou dar uma pausa. Canal Fulereno X, voltando aqui, tô pretendendo vender agora aqui. Vou olhar os 3 minutos para fazer essa venda. Vendi nos 3 minutos. E aqui esse alvo vai para baixo já. 8.000 pontos para baixo. Canal Fulereno X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha.
Bem, vocês viram aí que acabou gerando stop de novo. Ele veio para baixo e agora tá engolfando o candle e eu vou desse trade não. Por quê? Porque ele fez um candle para baixo e quando ele chegou no fundo aqui da região, ele rejeitou e veio para cima, tomando toda a parte de cima, engolfando o candle completamente. Que eu vou ser forçado a fazer isso aqui, ó. Pegar esse stop e jogar para baixo, para não ficar no meio do candle, não pegar a mexida. E aguardar lá em cima, jogar aqui a minha ordem de gain lá para o 12.000 pontos, que é o próximo quadrante lá em cima do Bitcoin. Ponto de zeragem ficou no topo da região que ele provavelmente busca. Do topo para o alvo do quadrante são mais 2.000 pontos. E vou botar aqui nos 3 minutos para olhando aqui o índice, tá vindo para baixo, tá perdendo fundo. Aqui tem uma venda no índice. Como eu não vou poder ficar ligado diretamente no índice com a ordem OCO índice além, que é sem take profit, só para eu ajustar. E o dólar tá tentando ir para o topo. Então aqui o Bitcoin já veio stop para o 0 a 0 aqui. Ele já andou para cima, como é uma ordem OCO do índice, ele vem rápido e, e o próprio break-even já traz para o 0 a 0.
Ele foi lá no meu break-even, mas eu não zerei porque eu tava com a expectativa de ele passar, então eu não zerei. O índice já está dando aqui 70 pontos, está forçando a perda dessa região. O dólar está tomando topo. E o Bitcoin, eu vou tentar de novo aqui no Bitcoin. Chegou no topo, no alvo expectativa que eu tinha. Ele chegou, deu uma diminuída que é um topo normal. Então aqui eu vou ficar de olho nele para que eu possa. Eu até vou bater com essa ordem mesmo de índice além aqui, sem take. Só zerar na mão mesmo e o stop vai aparecer, mas o take profit não vai aparecer. Tá R$ 111 negativo agora. Aqui nessa região seria uma compra. Aqui assim seria uma compra. Se ele fechar para cima aqui, eu vou arriscar uma compra novamente. Compra sempre fora do corpo do candle. Já deixar o stop fora do pavio. Se ele vier aqui uma compra. Com stop fora do pavio aqui do fundo. O índice tá me dando 100 pontos. Então aqui eu vou proteger esse índice aqui, ó. 10 pontos à frente da entrada, para que eu possa olhar o dólar e o índice, o Bitcoin futuro. Aqui tem uma região de fundo parcial, que é onde o preço já chegou, já encostou. Então, perdendo essa região de fundo parcial, ele vem para o fundo do dia anterior. R$ 121.711. O dólar chegou na região de topo, começou a enfrentar dificuldade. Como eu disse, é a região que eu venderia, não compraria. O Bitcoin está montando aqui um possível retorno. Eu vou botar bem mais pro fundo do candle para deixar o stop fora. No caso dele vir, como ele costuma engolfar muito o movimento, ele vem e engolfa, depois vem de novo. Vou botar aqui bem no fundo do candle. É sempre bom fazer compra ou venda do Bitcoin no meio ou no fundo do candle. Raramente se deve comprar aqui no topo, porque o preço volta muito antes de ele se dar sequência ao sentido. Então vou botar aqui, se ele caso vir engolfar aqui tomando essa região de topo, aí sim eu faço a compra. Mas fora isso, uma compra lá embaixo. Canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o vídeo, deixe seu joinha. Vou dar uma pausa no vídeo, já já eu volto. Bem, voltando aqui no Bitcoin, eu ajustei aqui o stop do índice, botei aqui 125 pontos, que ele está testando agora o fundo parcial. Tá dando 220, 230 pontos. Então ele tem um alvo no 121.711. E aí depois do 121.711, 121.466, que é o alvo dos 60 minutos por quadrante. 121.466. 465, né? 121.465. Coloquei aqui. Seria mais ou menos isso aqui, o alvo dos 60 minutos, que é um alvo do quadrante dos 60 minutos.
preço está no fundo dos 60 minutos, 122.090. Então coloquei 125 pontos aí de ganho. O dólar tá ali brigando, o Bitcoin tá brigando. Bitcoin, quanto mais para cima ele for e não arrancar, eu boto um pouco mais para baixo a ordem de compra. Que tá 1.100 pontos, 1.110 pontos aqui negativo, contando em pontos. Olhando para os 15 minutos, dá para ver que ele chegou no topo e encontrou resistência. Então estou querendo comprar justamente na linha de fundo aqui onde ele comprou mais suporte. Stop fora. Para se no caso ele vir para baixo testar, eu pegar a compra e ir no topo de novo e possivelmente até romper o topo. Bitcoin não enfrenta muito regra como é no índice e no dólar. Por ser uma criptomoeda e um futuro de Bitcoin que é um criptomoeda e acompanha o movimento, ele não tem tanta regra assim. O índice continua forçando para baixo, falta 37, 35 segundos para fechar. O dólar continua tentando forçar para cima. Tem uma barreira neste ponto, nesta região aí. Quem fez um scalp aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, já pegou uma venda aqui. No topo desse pavio aqui, ó, já tá dando 4 pontos. Então, esse scalp é muito bom para fazer essas vendas aí. 4 a 5 pontos aqui já deu. O índice fechou, tá tentando voltar acima, tem ainda força vendedora para baixo. Bitcoin aqui parou no ponto de topo aqui nos 15 minutos. Nos 9 minutos está aqui testando. 6 minutos fechou um doji. 3 minutos. Veja que o preço praticamente alinhou aqui. Alinhou aqui, ó. Fez uma linha lateral. Então, ele estava lateral aqui. Rompeu, andou e voltou a ficar lateral. No momento que ele quebrar essa linha aqui, ele deve abrir espaço e aí ele vai se livrar desse ponto de topo, o que pode acarretar um alinhamento maior para cima. Então vou pegar aqui o relatório de performance para fechar o vídeo por hoje. Então tá aqui. Foram dois trades no dólar. O primeiro trade gerou 10 pontos. O segundo trade gerou andou 18 pontos e meio a favor, peguei 14. Aí veio o trade no índice que eu tomei stop logo no início. 9,25 aqui tá marcando.
mas a abertura do trade foi a 9,10. Tomei 60 pontos de stop. R$ 60 de stop, 300 pontos. Tinha chegado a andar 55 pontos a favor. O índice acabou de stopar com 125 pontos. Depois eu peguei outro trade no índice 205 pontos, andou 390 a favor. Depois eu peguei um segundo trade agora, 205 pontos também. E o Bitcoin, fiz dois trades, chegou a andar 80 pontos a favor, deu R$ 124 negativo, do 240 pontos. O segundo trade também é a mesma coisa, andou 740 pontos, ou seja, R$ 74. E eu tomei um stop de R$ 124, 1.240 pontos. E o terceiro trade no Bitcoin andou 3.200 pontos, eu peguei 1.800 pontos, R$ 180. Podia ter pego os 3.000, né? Mais 300 pontos, mas eu acabei dando essa brecha. E agora no índice andou 285 pontos a favor, eu peguei 125 pontos, estava aqui R$ 25. Tá aqui o gráfico. Momento positivo e R$ 162. Né? Tem que tirar esse prejuízo do Bitcoin aí. Então, 66,67% vencedor e 33,3% perdedor aí. Foram trade no dólar, mini dólar, WDO, mini índice e Bitcoin, futuro Bitcoin. 9 operações no total, 6 operações vencedoras, 3 operações perdedoras. R$ 162,55 positivo. Eu estou com a ordem para o Bitcoin planejada aqui no fundo da zona consolidada aqui, olhando pelos 3 minutos, olhando pelos 15 minutos é o fundo da zona consolidada, 9 minutos aqui é o fundo. Aqui olhando aqui, eu vou até puxar um pouquinho mais pro fundo aqui, pronto. No fundo mesmo do candle verde de movimento para cima, na expectativa de que ele teste a zona e volte a subir. Que é um padrão normal do Bitcoin fazer isso, expansão e retração dentro da zona. O índice aqui veio, pegou meu stop e foi para cima. Aqui eu tenho uma venda no índice, na perda desse fundo aqui. Justamente ele parou nos pontos que eu tinha marcado, né? Tem esse fundo aqui, tinha esse fundo parcial aqui. Ele parou, chegou no fundo e parou, voltou. E agora ele tem esse fundo 121.711, que é o fundo do dia anterior para vir. Poderia fazer uma venda por aqui, mas é um risco, porque ele está na região de suporte aqui de fundo parcial. E essa região de suporte pode fazer com que ele feche um candle positivo aqui e faça outro positivo para cima, o que me daria acabaria me dando stop. Então eu prefiro aguardar a perda do fundo. Se eu tivesse possibilidade de fazer entradas parciais, eu ia fazendo entradas parciais com scalp e deixaria uma ordem principal para levar até o final. Mas como eu estou operando um contrato, não dá para fazer isso, então de regra é melhor esperar. Se tivesse mais contratos, faria parciais, entraria com uma aqui, outra aqui, e mais para cima se abrisse, entraria com outra até 5 contratos, dividindo as ordens.
para ir fazendo parcial. O problema é que o dólar não tem essa expectativa de alta aqui, ó. Aqui tem uma venda no dólar com stop curto. Aqui, ó. Dólar com stop curto aqui de 8 pontos. O ganho está em 5,5 pontos, que é esse fundo aqui. Era para ter vendido um pouquinho acima na hora que ele chegou aqui nesse topo, ó, que já estava à venda, para o stop ficar aqui fora no pavio, que é uma venda curta por conta do movimento de muita pressão aqui, então é uma venda curta. Posso arriscar e botar lá embaixo? Posso, mas o que tem aqui, posso botar cá no fundo 10 pontos, posso também deixar em cima da linha, porque se ele se decidir para baixo aqui, ele vai forçar em cima aqui do suporte do topo do dia anterior. Agora tem a pressão vendedora aqui no caso meu stop ficou em cima do pavio ainda aqui do candle, que não é ideal, tem que tirar esse stop daqui, ó, botar fora do pavio, aumentar um ponto aqui de stop para ficar com 9, não ficar com 8, porque tem que ficar fora do pavio. O ideal é que ficasse fora desse pavio verde aqui. Mas como eu estou fazendo venda nos 15 minutos, vamos olhar o índice, como é que está o índice. O índice está formando o candle para cima de engolfo. Então esse fundo parcial serviu como suporte. Então alimentando o preço para cima e candle fechando assim, ele abre espaço para formar um outro candle para cima. Então aqui, ó, essa é a dificuldade. No caso de entrar força vendedora, ele virar e perder fundo, aí sim uma venda show de bola para vir para o lado de cá. Mas não é possível prever isso. É só criar expectativa. Veja que o dólar foi para cima, ó, já encostou no stop loss, ó. Se eu tivesse deixado o preço dentro do pavio, ele já teria executado o stop. Como eu deixei fora, ele encostou e voltou. Então, vou deixar aí para ver o que acontece. São 11 horas e 11 minutos. 27 de dezembro de 2024. E aqui esse stop que eu botei em 10, eu vou deixar em 10,5 pontos para fechar 10 pontos arredondados. No caso ele vir me pegar, dar meu take, 10,5 pontos, ficar 10 pontos arredondados certinho aí. Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Bem, voltando aqui o dólar, o candle fechou um doji verde para cima e logo em seguida abriu esse candle para baixo, forçando que quando ele quebrar essa parte aqui, ele deve esticar quebrando rápido aqui, gerando stop para quem está posicionado aqui dentro dessa região desse trade aqui, desse candle grande.
e vim testar justamente essa zona de topo do dia anterior, que é justamente onde está maiores ordens, deve estar aqui logo aqui abaixo, onde está essa região de pavio. As maiores ordens deve estar aqui, oculta aqui, que é a zona de suporte para o dólar hoje, pelo menos momentaneamente. Isso aí só de olhar o gráfico dá para ver isso.
Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Bem, voltando aqui, o candle desfez, né? Tava dando 4 pontos e meio. Tentando voltar, porém esse caminho aqui ele já conhece, né? Então quando ele volta, se ele voltar para baixo, volta com um pouco mais de força. Eu vou continuar aguardando. Olhando para o índice, fez um doji, ó, quase perdeu o fundo. Aqui eu vou tirar um pouquinho essa ordem daqui, vou afastar um pouquinho só. Fez um doji, desfez quase o que todo, mas continua forçando para cima. Mas o índice em si, eu sei que ele não tem força, não tem apresentado força para alta, tem feito muitas quedas. E o dólar, por estar no limite de topo, aqui já entra o Banco Central, o fator Banco Central, para impedir que o dólar fique mais caro ainda do que já está, e acaba empurrando o preço para baixo. O Bitcoin não foi aonde eu pretendia que ele fosse, chegou na metade do caminho e fez um doji, acabou formando doji, formou um candle aqui de tentativa de retorno. Eu vou continuar aguardando aqui no fundo. Ele tem essa zona aqui, ó, que é uma resistência. Ele chegou a tocar essa zona aqui, que foi uma zona rompida, fez esse doji, mas eu acredito que ele ainda vai forçar para baixo, para vir no fundo, na zona de fundo. Então a ordem está posicionada lá nos 605, 605.620. E stop no 604, 420. 604.420, stop. A compra no 605, 620. Fundo desse candle gatilho aqui que foi testar topo. Deste fundo para o topo tem 4.843 pontos, dá em torno de R$ 484. Olha, já veio para tocar o fundo, ó, bem rápido, não executou a minha ordem. Não executou a minha ordem porque ele tocou bem, faltou acho que menos de menos de 30 pontos para executar a ordem aqui. Deixa eu ver a mínima desse candle. A mínima foi 605.760, 50 pontos. 50 não, 40 pontos. Não, peraí. Vamos olhar direito. 760 menos 620, 140 pontos. 140 pontos faltou para executar minha ordem. O dólar continua forçando para baixo. Fechou o candle agora com um enforcado, né? Olhando os 15 minutos para o índice, para o Bitcoin, eu vou botar essa ordem um pouquinho para baixo. Eu queria a linha para baixo aqui. Olhando para os 15 minutos, ele está vindo para a minha ordem. Tá vindo para testar o fundo. Ele ainda não encostou aqui nos candles de fundo, que é o pavio.
voltou a minha ordem agora. Ordem de compra. E testar o fundo. Agora eu vou mudar para os 3 minutos para poder olhar bem aqui a ordem. Então ele acabou executando a minha ordem. Vendi porque ele espalhou muito, então vendi. Agora gerou stop. Vendi com a ordem até errada, mas ele espalhou perdendo fundo, então vendi de novo. Já que ele perdeu com fundo com força. Estou segurando a minha ordem aqui para poder soltar a ordem no stop. O stop já foi para o ponto do 0 a 0.
Oi, jambo. Não tenho tanto tempo, não sei muito gosto disso aí não. Eu não quero dizer que eu não gosto, eu nunca me lembro de ter comido isso aí não. Já era, não precisa nem perguntar se eu gosto de manga, né? Tô ouvindo. Bem, aqui eu já protegi a ordem. Pode falar. Pronto, aí voltei positivo. O dólar também pegou aqui, ó, de 10,5 pontos. Até achei que fosse o índice, mas não, o índice não pegou nada. Eu vou cancelar o índice. Ele resistiu, aqui fez dois doji e foi para cima e o dólar veio para baixo. O Banco Central entrou aqui agindo e o Bitcoin agora positivo aqui. Eu vou encerrar o vídeo por agora. Esse é o canal Fuller X. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha, pegar o relatório de performance. Então tá aqui o relatório de performance. 14 operações, 9 vencedoras, 5 perdedoras. Essa última operação do Bitcoin peguei, deu 4.480 pontos. Eu peguei 3.380 pontos, R$ 338. Tá aqui. Que eu ainda vou ver a possibilidade de fazer um outro trade aqui. Mas nesse momento fui.